E aí pessoal, eu sou o Davi aqui do canal Para Meditar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a origem desses pensamentos negativos, esses pensamentos intrusivos que surgem na nossa mente. A gente não sabe muito bem de onde que eles vêm, como é que a gente passou a pensar neles, e quando a gente ainda se confunde, começa a achar que eles fazem parte realmente de nós, da nossa moral, e que a gente está pensando em desejar esse tipo de coisa. Então, da onde que vem tudo isso, né? Em primeiro lugar, vamos falar que esses pensamentos negativos e intrusivos, como existem outros vídeos aqui no canal, você pode dar uma pesquisada, a gente fala bastante sobre eles, são aqueles pensamentos que surgem, de repente, quando você está com pessoas queridas e você passa a pensar mal sobre essas pessoas queridas, ou desejar algum tipo de sofrimento para elas, ou você está refletindo na vida, em você mesmo, ou você está ali no nada, ouvindo uma música, andando, no trânsito, no congestionamento, e de repente vem um pensamento negativo sobre você mesmo, né? Ou uma tragédia, de repente uma tragédia natural, ou algo muito pior, como uma demissão que você possa ter, uma demissão de alguém querido, que você não gostaria que fosse demitido, você começa a imaginar esse tipo de coisa e esse tipo de pensamento começa a te afetar sentimentalmente, emocionalmente, né? De forma racional, e a gente fica aí se questionando se a gente quer isso mesmo, se nós somos isso. Então é uma confusão que começa a surgir, né? Quando surgem esses pensamentos negativos e intrusivos. Tem outros vídeos aqui no canal, inclusive, que a gente fala de dicas, né, estratégias de como que a gente pode lidar com eles, né? Quando a gente pode fazer algo que não os fortaleça, né, ou que não os alimente, que a gente consiga realmente se libertar ou lidar mesmo de uma forma que a gente se livre da intensidade deles e também da repetição. Uma coisa são esses pensamentos intrusivos que vão surgindo, né, uma vez ou outra. É legal a gente ficar atento se eles passam a se repetir muitas vezes, né, com muita frequência. É essa repetição que a gente pode perceber que de repente tem algo que está indo errado, né? Porque deles virem uma vez ou outra é completamente normal, independente, isso é independente de cultura, acontece com todos nós. Mas a frequência disso pode causar muita ansiedade, né? Uma ansiedade que vem, um sofrimento, principalmente a ansiedade, o medo e a ansiedade de como lidar com isso. E essa ansiedade pode se transformar também em um comportamento. A gente tem uma espécie de comportamento, um tipo de comportamento que tente suprir essa repetição de pensamento. E aí é quando podem surgir os transtornos que se falam muito, né? Transtornos de pensamentos intrusivos que se tornaram pensamentos obsessivos, e dos pensamentos obsessivos vão para comportamentos compulsivos ou comportamentos repetitivos que servem para tentar suprir essa ansiedade que foi gerada por esses pensamentos. Então você vê que é um sistema mais intrincado, né? Agora, esse vídeo, na realidade, é para a gente tentar falar aí um pouco sobre a origem desses pensamentos. Então, em primeiro lugar, a origem desses pensamentos é muito comum em todos nós, indivíduos humanos, né? Eles surgem por espontaneidade, eles surgem do nada. Eles surgem ali em algum lugar da nossa mente, do nosso cérebro. Você pode falar isso de uma outra forma, da sua consciência, da onde for, do seu inconsciente, mas eles simplesmente surgem. E eles não refletem o que você realmente é, o que nós realmente somos, ou o que nós desejamos. Então eles vêm de alguma conexão existente aí no nosso cérebro ou na nossa mente. Né? Eu falo aqui cérebro, mente, para a gente não ficar muito assim em algum campo específico, para ficar mais fácil da gente conversar e falar sobre esse assunto, para fugir um pouco desses termos técnicos, né? Então, seja da psicanálise, seja de outro estudo da nossa mente, do nosso cérebro, da neurociência, por exemplo, então para ficar mais simples aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Então, eles podem, desculpe, surgir do nada, mesmo de alguma conexão que foi feita, de repente, a partir de algum gatilho ou não, né? Pode surgir também de alguma conexão que a gente possa ter tido, influenciada por algo que nós absorvemos de uma forma cognitiva. Então pode ter vindo também de algo que nós vimos, um filme, seriado, séries, que de repente nos influenciaram muito, que a gente ficou fixos, né? Que nós nos fixamos em alguma cena, em algum momento,
né? Então isso pode acontecer em nós, né? Surgiu alguma coceira, para falar assim de uma forma bem popular, né? Algum impacto emocional em nós mesmos, isso foi gravado aí na nossa mente, então de repente surge de uma forma diferente daquilo que a gente viu, mas que tem algum tipo de conexão, seja ela emocional, seja ela sentimental, ou seja ela imbuída de uma transformação aí de pensamento racional mesmo, né? De repente você faz uma associação livre mesmo, de um pássaro com algo de voar, né? Então você de repente vai fazer uma viagem, você viu algum filme, algum seriado sobre um pássaro que te impactou de alguma forma. E a sua mente pode levar isso para um medo de avião, por exemplo. Parece muito distante, mas a nossa mente pode fazer essas conexões, imbuída de outras informações e outros fatores na nossa mente. Então, outras questões que podem acontecer aí, outras relações que podem acontecer na nossa mente. Memórias, né? Principalmente essas memórias que nós vivemos e tiveram algum tipo de impacto emocional. Então, nas nossas vidas ou em algo que nós absorvemos, mais uma vez, em filmes, videogames, né? Pode ser também alguma fonte específica, algo que a gente viu na mídia social, em redes sociais, em mensagens que a gente troca ou que a gente leu, né? Notícias muito impactantes que podem ter nos impactado, né? Então, memórias, informações diversas. Outra coisa que pode causar esse tipo de pensamentos intrusivos e negativos são situações traumáticas que nós vivemos, né? Traumas. Outra coisa que pode ser em torno disso, pode ser fobias, medos, raivas intensas que nós vivemos, né? Então, tem uma série de fatores que constroem esse sistema, essa teia, que podem impulsionar esses pensamentos intrusivos. Então, é legal a gente perceber esse movimento da nossa mente e do nosso cérebro, que como esses pensamentos vão se relacionando, apesar de serem livres e para nós parecer uma coisa meio absurda, eles podem realmente se intrincar ali e se condensar em outro fator. Então, pode acontecer de você estar com uma pessoa que você gosta, tenha carinho, e de repente vir uma imagem que você quer causar mal para ela. Mas você sabe que não quer causar mal para ela, você ama essa pessoa ou você gosta dela. Então você sabe que você não é isso, que nem você deseja qualquer tipo de mal. Mas isso surge na nossa mente misturado com alguma coisa que está ali já, né? Que ela se condensou em alguma outra coisa. Ou mesmo você está ali super empolgado no seu emprego, no seu trabalho, você começou isso, ou você está ali há algum tempo e vem um pensamento de demissão. Né? Ai, será que eu vou ser demitido? Será que eu posso ser demitido? Não tem nada a ver. Você tem uma relação bacana, né, com as pessoas, com o seu trabalho, não é um momento de corte no emprego, né? Isso pode acontecer também de você honrar seus compromissos com seus clientes, ou em alguma outra situação, uma viagem que você tem que fazer e de repente surgiu um medo muito intenso, né? Ou uma raiva, de repente você está ali no trânsito, levou uma fechada e de repente vem um pensamento que você deve ir atrás da pessoa e fazer algum tipo de coisa com ela, falar com ela, e você sabe que isso não tem cabimento. Então são pensamentos que se misturam com as nossas memórias, com os nossos traumas, com aquilo que a gente absorveu de outras mídias, de outras funções, de outras realidades que a gente viveu. Então é sempre bom lembrar mais uma vez que quando esses pensamentos surgem, eles não representam de fato os nossos desejos e quem nós somos, o que é o nosso caráter, né? O que nós significamos para nós mesmos. Por isso que é muito importante sempre lembrar que é salutar que a gente não se envolva moralmente nesses pensamentos. E a gente ficar atento na repetição que eles têm, né? Se eles estão se repetindo muito, e se eles estiverem se repetindo muito, a gente pode, de repente, dar um tempo para nós mesmos, para reflexão, ou mesmo procurar um terapeuta, ou algum profissional aí que estude a nossa mente, o nosso cérebro, o nosso comportamento, né? Que tenha uma linha mais voltada à nossa saúde mental. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aqui o canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. Tem outros vídeos aqui no canal sobre esse assunto de pensamentos negativos,
né? De como a gente pode lidar com eles. E a gente se vê no próximo vídeo. É isso, um abraço e até lá.